Muito bem, é sempre bom começar aqui esse espaço agora, nesse minuto no programa, conversar com um grande amigo, um camarada que a gente aprendeu a admirar pelo conhecimento, pela empatia, né? É um grande amigo que eu tenho e que é um dos responsáveis, aliás, pela manutenção desse programa que está completando 25 anos no ar. Começamos lá atrás, aí, TV Guaíba e tal, eu sempre digo isso, mas hoje estamos aqui graças a Salésio D'Agostino também. Salésio, obrigado pela sua presença, né? Uhum. E acho importante isso, essa parceria, e até porque tu traz, eu sempre digo assim, o programa não é em cima do apresentador. Eu sou muito humilde para entender o seguinte, um programa de televisão, ele permanece, ele se consagra e se eterniza até exatamente por aquilo que ele passa para vocês, para a população. E no caso, o professor me ajuda muito nisso. Obrigado, Salésio. Eu sempre à disposição. E com o Salésio, nós vamos ao espaço, então, chamado Conversando sobre Contabilidade. Professor Salésio, aqui tem uma pergunta do Carlos Augusto Fronza, Itajaí, um abraço Itajaí, Santa Catarina. Estarei lá nesse feriadão aí, tá em Santa Catarina, não é em Itajaí, mas de qualquer maneira, Itajaí já é uma cidade próspera, né? Uma cidade industrial lá de Santa Catarina. Mas ele pergunta o seguinte, professor D'Agostino, posso usar a tabela FIPE para ajustar o valor dos veículos do meu ativo imobilizado? Ele diz o seguinte, me disseram que sou obrigado a usar a tabela da Receita Federal e aplicar as taxas ali estabelecidas para fazer a depreciação deles. É certo isso, professor? Pois então, vamos lá. Carlos, tu tens que entender que nós temos normas a serem cumpridas. Uma é a norma contábil, outra a norma tributária, a norma fiscal. Okay? São coisas distintas. A norma contábil estabelece lá, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC 27, que trata lá do ativo imobilizado, diz que a depreciação deve refletir a perda real do valor do bem, considerando o valor residual. É isso? Então, tu tens o valor do bem, tira o valor residual, que é aquele preço que tu pega pelo bem quando você quiser vender. E o método da depreciação, o mais apropriado. Então, tu tens que aplicar o método mais apropriado para garantir, né, a fidedignidade das demonstrações contábeis. Então, tu, como contador, tu deve saber que eu preciso informar e expressar nas demonstrações contábeis o valor real do meu ativo imobilizado e, por consequência, como tu estás dizendo, dos teus veículos. A norma tributária estabelece uma tabela de depreciação, né? Lá pela Instrução Normativa 1700, né, de 2017, publicou uma tabela de depreciação e essa tabela estabelece os índices máximos a ser depreciados nos bens do ativo imobilizado. E lá, nessa relação, consta o percentual que deve ser depreciado, né, do nosso imobilizado, dos nossos veículos. Então, veja que são coisas distintas. Uma coisa é para efeitos fiscais, tributárias, outra coisa é para efeitos patrimoniais. Para efeitos fiscais, tributárias, é para aquelas pessoas jurídicas que apuram o seu resultado pelo lucro real e aplicando uma taxa de depreciação maior, por consequência, o custo ou a despesa será maior, com isso cai o resultado, caindo o resultado, tu vais pagar menos imposto de renda e menos contribuição social. Então, esse não. Como a legislação tributária diverge da legislação contábil, e se tu adotou a legislação tributária, esta diferença entre as duas normas, né? E se tu quiseres aproveitar, né, esse benefício de redução do teu resultado, então tu ajusta no LALUR, Livre de Apuração do Lucro Real. Então veja só,
Aplica-se a norma contábil. A norma contábil tem uma desvalorização menor que a norma tributária. Muito bem, só que tu tributando pelo lucro real, se tu quiseres adotar a alíquota máxima que a Receita Federal estabelece, tu faz esse ajuste na demonstração, no livro de apuração do lucro real, e aí tu ajusta e paga, então, o teu imposto de renda e a tua contribuição social sobre esse lucro real, considerando, então, essa taxa de depreciação maior do que efetivamente aconteceu. Tá bem? Então, vejam que são coisas distintas. Então, a quem te disse isso não está certo, porque tu tens que adotar a norma contábil, porque é a norma que rege o patrimônio. Por que surgiu essa dúvida? É importante que tu saiba por que surgiu este problema. Tá? Esse problema surgiu porque a Receita Federal ela abaixou uma solução de consulta, que é a solução de consulta COSIT 187 de 2023, que determinou que para apurar o ganho de capital, quem tributa pelo lucro presumido tem que usar a taxa máxima instituída pela Receita Federal, que é a Instrução Normativa, então, 1700 de 2017. Então, essa solução de consulta disse o seguinte: se tu tributa pelo lucro presumido, tu és obrigado a depreciar pela alíquota máxima estabelecido pela Instrução Normativa de 1700. Só que essa norma, essa solução de consulta, não foi ratificada pelo Poder Judiciário e também pelo Conselho Administrativo de Recurso Fiscal. Quer dizer, o Conselho Administrativo de Recurso Fiscal e o Poder Judiciário dizem, não, essa solução de consulta não se aplica ao caso concreto. Por que isso? Porque o artigo 1187 do Código Civil Brasileiro estabelece que os bens destinados à exploração da atividade serão avaliados pelo custo de aquisição, devendo, na avaliação, assegurar a sua substituição ou a conservação do valor. Então, isso está lá no Código Civil. E ainda, lá no Código Civil, no artigo 1188, diz que o balanço patrimonial deve exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa. Ora, através desta solução de consulta e através daquela instrução normativa, usando a taxa máxima, esses artigos do Código Civil seria totalmente descumprido. Também diz o regulamento do imposto de renda, no artigo 222, que o ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil. O que é o valor contábil? O valor contábil é o valor que está registrado no patrimônio, na parte contábil da empresa. Então, se existem os registros contábeis estabelecem como depreciação o valor real, da desvalorização do bem, então tem que considerar esse valor. Então é isso que a norma diz. A Receita Federal diz, se tu apura pelo lucro real, tá? E se tu usasse a taxa máxima, então tu ajusta isso no LALUR, tá? Essa diferença no LALUR. Se tu tributa pelo lucro presumido, então tu terás que recolher o ganho de capital através dessa diferença. Só que esta norma da COSIT 187 não é cumprida, não foi ratificada, não foi recebida pelo Poder Judiciário e também pelo Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que essa norma não deve ser aplicada, porque ela não se aplica aos casos previstos na lei, porque a lei diz que as demonstrações contábeis devem exprimir a realidade dos valores patrimoniais e a taxa máxima estabelecida pela Receita distorce aquilo que está estabelecido na legislação. Parabéns. Eu, como economista, fico admirado de ver o conhecimento que tu tens e, sobretudo, o valor que isso representa para o pessoal das empresas. Não tenha dúvida. Um valor extraordinário, né? Porque as pessoas têm que ter o conhecimento, ter o discernimento para, através desse conhecimento, poder
se ajustar para não ter dor de cabeça depois. Isso, e pagar o justo. Exatamente, E não pagar o pode justo. pagar mais do que nós já estamos Nem pagando, mais, porque nem nós pagamos menos. demais. Pagar o justo. Pagamos Parabéns. demais. Um grande abraço. Um grande abraço. Até a próxima, professor. Até lá.